Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin segue em acumulação, altcoins aceleram, Ethereum brilha. Eu quero te mostrar exatamente o que nós que temos altcoins temos que ter de atenção. Você tem altcoins? Então fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, é óbvio que antes, como de praxe, vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã eu pegarei os pedidos de ontem, somarei aos pedidos de hoje e faremos uma análise de dezenas de ativos. Mas hoje eu quero te mostrar exatamente o que os indicadores, os índices estão nos mostrando. No entanto, amanhã é dia, então os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Vamos analisar o Bitcoin, vamos analisar o Ethereum e vamos analisar o que realmente está acontecendo com os índices Total 2, Total 3 e o Others versus Bitcoin, ou seja, o gráfico das criptomoedas as menores versus o Bitcoin. E o que nós podemos presenciar nos próximos dias e semanas. Mas vamos começar antes, rapidamente, com o Bitcoin. Bitcoin está acumulando. Zero novidades para o nosso amigo Bitcoin. Está acumulando no que pode ser uma bandeira de alta. Sim, mais uma bandeira de alta. Tivemos a formação de uma bandeira de alta aqui e a gente se encaminha para repetir também um movimento de bandeira de alta. Luan, não tem o gap em 114? Tem. Não tem faixas de Fibonacci? Tem. O mercado, no curtíssimo prazo, está em aberto. Eu não vou ficar tentando adivinhar se a gente vai corrigir ou se a gente vai romper. Nem é o meu papel e não deve ser o seu. Nós não temos uma bola de cristal e a gente tem que ser muito pé no chão, principalmente com o curto prazo, em relação a planos. Se acontecer o quê? Uma correção. Quais são as faixas de retração plausíveis para o Bitcoin? Fibonacci, fundo topo. Faixas de retração plausíveis, naturais, saudáveis, 113 a 107,700. É uma área que fecharemos o gap. É uma área em que voltaremos a testar a resistência como um suporte. Maravilha! Não é vai acontecer. Se acontecer, o que você vai fazer? Como você vai se movimentar? Você já pode criar um plano de ação justamente para esse movimento. E se o mercado simplesmente confirmar a bandeira de alta, essa mini bandeira de alta, o que você vai fazer? Isso permite que você não se movimente pelas emoções. Não invista ou venda ou compre pelas emoções. É de forma analítica que você vai agir. E um detalhe, eu te garanto, você não vai ser pego de calças curtas, ou seja, você não vai ser pego desprevenido. Eu penso muito em quem trabalha. Você está trabalhando, você está focado naquilo que você tem que estar focado, que é o seu trabalho que paga o seu salário. Eu sou empresário, pouco importa. Eu sou autônomo, pouco importa. PJ, CLT, pouco importa. O ponto é, se você não focar no seu trabalho, não vai ganhar dinheiro e, obviamente, não vai ter capacidade para investir. É ou não é verdade? Se você deixa o mercado tomar conta da sua vida e você não se prepara, qualquer movimento que seja, vai te levar a uma ação emocional. E eu quero que você pense, será que você realmente vai conseguir trabalhar se você tem que ficar monitorando o mercado? Claro que não. Você vai ficar acordado de madrugada monitorando o mercado? Claro que não. Isso não é investimento. E uma facilidade que nós temos para lidar com a volatilidade é estar pronto para os movimentos em potencial. Então, se planeje, se prepare, crie os seus planos semanais. Isso é algo que eu faço junto ao meu time Prêmio Desafio. A gente sempre está planejando o que pode vir a acontecer. Não tentando adivinhar, mas traçando os cenários. Cenário 1, cenário 2, cenário 3.
plano A, plano B, plano C. Quando você se coloca nesta linha de planejamento, você inclusive já se protege do pior cenário. Então, faça esse exercício e lembre, não existe certeza. Ah, eu quero saber quando vai subir. Muito bem, meus parabéns. Todo mundo quer. Não é dessa forma que o mercado funciona. E se você não entende, você ainda não amadureceu para o mercado e muito provavelmente irá perder dinheiro. Então, vamos ter máxima atenção e monitorar esse movimento do Bitcoin, que eu devo lembrar, segue extremamente saudável. Índice de medo e ganância segue numa faixa muito mais próxima da neutralidade do que da ganância extrema. A gente tem o índice que mede out-season também uma faixa dentro do parâmetro saudável, do parâmetro padrão. Então a gente está vendo o Bitcoin em uma área ok. Tudo habilita que tenhamos mais altas. Perfeito. No médio a longo prazo. Correções de curtíssimo prazo serão naturais. Ponto final. E Ethereum? Ethereum está brilhando. A dominância vem caindo e o Ethereum está recebendo o fluxo financeiro do Bitcoin. Ethereum está da seguinte forma. Como está o Ethereum? O Ethereum está acelerando e printando mais e mais altas, como a gente pode verificar aqui. Tivemos o pivô de alta, e a gente começa a traçar o Fibonacci. Fibonacci que tem que ser reajustado caso a gente veja mais altos. No entanto, o Ethereum começa a se aproximar de uma área de sobrecompra extrema no gráfico diário. No gráfico de 3 dias também começamos a acelerar. No semanal, a gente começa a flertar com uma área mais esticada. Isso quer dizer que o Ethereum vai cair? Claro que não. Mas isso também nos coloca diante de um cenário de correção, que pode acontecer. É natural, é padrão. O que é necessário, Luan, para que a gente mantenha esse movimento saudável? Primeiro ponto, fechar a semana, 21 horas horário de Brasília, nessas áreas. Ah, ele pode corrigir para 3 mil dólares? Pode corrigir. Ele ainda assim se manterá saudável. Mas queremos fechar a semana justamente nesta área, pelo menos nesta área. E amanhã, sendo sexta-feira, o último dia útil, pode sim nos levar a este fechamento saudável. Se a gente fechar desta forma e começar a corrigir, oh meu Deus, isso é um problema? Claro que não. Não é um problema, tendo em vista que a gente teve topo, seria natural formar um fundo ascendente entre 2.900 e 2.600, rejeita e segue na sua aceleração. Ou o Ethereum pode até fazer aquele movimento que o próprio Bitcoin está fazendo agora. É a correção e a acumulação. Se isto acontecer, o dinheiro pode fluir para ativos menores. E eu sei que você não está vendo os ativos menores explodindo. Você pode estar olhando, poxa, o Bitcoin está subindo, o Ethereum está subindo, um ou outro ativo está subindo, mas a maioria dos ativos não está tendo aquela valorização estrondosa. Mesmo que a gente veja Total 2 colocar uma vela que pode confirmar o ombro cabeça a ombro e trazer acelerações para as próximas semanas, mesmo que o Total 3 também esteja neste flerte de rompimento, a gente ainda não está vendo, de fato, aquelas altcoins menores tendo uma fortíssima aceleração. Poxa, o Bitcoin, nas últimas 4 semanas, podemos dizer assim, 4 semanas, sim, está em uma valorização de 63%. É muita valorização. Se você olha para o tamanho de mercado de Ethereum, a gente está falando de bilhões, centenas de bilhões de dólares entrando no Ethereum. Mas o que acontece se o Ethereum começar a desacelerar? Não quer dizer corrigir forte, mas desacelerar, corrigir levemente, começar uma acumulação exatamente como estamos vendo no Bitcoin.
Na minha humilde opinião, isso pode levar, sim, o dinheiro a fluir para altcoins grandes, médias e pequenas. É o giro de capital que a gente já trouxe aqui no passado. Este giro de capital pode acordar estes ativos menores. O que, mais uma vez, não vai derrubar o Bitcoin nem o Ethereum. A acumulação, giro de capital é aceleração agressiva para os ativos que estão recebendo aquele capital. E é aí que você que tem altcoins menores, tem que ter máxima atenção. Vai olhar, obviamente, para o macro. Então eu gosto de olhar o Total 2 ES, capitalização total de mercado excluindo Bitcoin e stablecoins. Total 3 ES, capitalização total de mercado excluindo Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Veja como o Total 2 está muito mais à frente. A gente está a exatos 23% do topo histórico. Já o Total 3 ES está a exatos 26, 27%. Esse percentual, essa diferença está no Ethereum. E a partir do momento que virmos o Ethereum parar de acelerar e este gráfico também começar a acumular, a tendência é que este gráfico aqui comece a ter uma aceleração um pouco maior. Se este gráfico tiver uma aceleração um pouco maior, eu ainda vou conseguir fazer esta linha. Eu vou roubar um pouco aqui e vou colocar aqui. Esta movimentação um pouco maior do Total 3 vai impactar diretamente as altcoins um pouco menores. E por fim, rotação de dinheiro. Bitcoin recebe o dinheiro, depois Ethereum. Depois, quem recebe dinheiro são as altcoins grandes, médias, pequenas e depois memecoins. Exatamente. Vamos mostrar. Desta forma aqui, olha só o que nós temos. Estamos vendo o dinheiro fluir do Bitcoin para o Ethereum neste momento. A partir do momento que o Ethereum começar a lateralizar, veremos o dinheiro ir para cá, e depois para cá, e depois para cá, levando as altcoins menores a essa aceleração. Passou de Ethereum para altcoins grandes, a gente passa também a olhar Total 2 para o Total 3. Alvos estão lá em cima, lembre-se disso, a gente trouxe essa leitura acerca do Total 3, do Total 2 nos últimos vídeos. E se você não está me acompanhando, para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Passando de Total 3, a gente vai olhar para o Others. Luan, o que é o Others? Capitalização de mercado, excluindo os top 10. Tira o top 10, tira aqueles que são os maiores ativos, Bitcoin e as maiores altcoins. E passa a olhar para essa classe de ativos menores versus o Bitcoin. É aí que a gente chega neste gráfico. Others versus BTC. Others, BTC. O que temos aqui? Neste gráfico, nós vemos que o Bitcoin, desde meados de 21, a gente ainda teve uma pernada. Janeiro de 22, a gente iniciou uma queda. Uma queda que nos coloca dentro de uma cunha descendente. Padrão de cunha descendente é um padrão que vai afunilando, tem a perda dos fundos sem continuidade e que, por fim, rompe para cima. Preste muita atenção. O rompimento para cima, na minha humilde opinião, é que trará a out-season. Mas será que a gente está diante de uma out-season agora? Será que este é um movimento de out-season? O movimento de out-season, como a gente já apresentou no passado, vem com a aceleração completa e final do Bitcoin com uma acumulação. Ethereum rompendo topos, dominância realmente caindo de forma contínua. E óbvio que, por fim, o Others versus BTC tem este tipo de movimento aqui. Mostro a você ele
aqui. Eu posso até maximizar aqui, porque a gente teve duas pernadas no último movimento de out-season, lá do último ciclo. Este é o movimento de out-season, quando a gente olha para o Orders BTC. Se a gente não tiver este movimento agora, ele pode acontecer, tá? Mas eu quero nos levar para o pior cenário possível. Se todos esses movimentos que são benéficos e podem ser benéficos para as altcoins não nos levarem à out-season de forma direta, se a gente tiver alguns percalços pelo caminho, se a gente tiver uma aceleração e uma correção posterior para aí sim a gente ter um rompimento, o que eu posso considerar? Eu olho para este gráfico e eu lembro que aquela movimentação de dezembro de 2024, ela veio com uma aceleração do Orders versus BTC de exatos 56%. Foi aquele movimento que foi capaz de trazer valorizações de 5, 6, 7 vezes em muitos ativos. O Bitcoin acelerou e as altcoins subiram muito. E as altcoins subiram muito depois que a gente começou a este movimento aqui. Dinheiro fluir de Ethereum para as altcoins grandes. A gente teve esta movimentação, diferente da movimentação que tivemos na out-season, que nos levou a uma valorização de 500% acima do Bitcoin. Estrondoso. Se a gente entender que este pode não ser o movimento da out-season explosiva, o que eu posso considerar? Será que eu vou sair nessas próximas semanas com um benefício? Será que a gente vai ter uma valorização? É isso que todo mundo se pergunta. E, na minha humilde opinião, se a gente de fato entender este movimento aqui e o mercado começar a girar o capital, podemos caminhar sim para este ponto. Por quê? Porque se você olha para o passado, toda vez que a gente tem um rompimento de uma linha de tendência de baixa, você pode olhar por aqui ou olhar até por aqui, tá? Eu vou olhar até por aqui para te mostrar. Toda vez que a gente tem um rompimento dentro deste padrão de cunha, toda vez que a gente tem um rompimento de um padrão de baixa dentro ainda da cunha, a gente tem uma aceleração que nos leva à faixa superior. Teve o rompimento, aceleração que nos levou à faixa superior. Temos o rompimento. Se a gente tiver essa aceleração até a faixa superior, considerando que este ainda não será, preste muita atenção, entenda a minha consideração. Eu não estou falando que isso é uma certeza, que isso é uma garantia, e nada que eu estou apresentando aqui é uma certeza ou uma garantia. Nós estamos fazendo uma leitura e trazendo diversos cenários que se conversam. Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas e estudos aprofundados com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas aqui, se a gente tiver uma aceleração, como vimos acontecer no passado, a gente consegue projetar uma aceleração adicional de 43%, para nos levar justamente a esta área, ao topo, corrige, e aí sim a gente poderia até enfrentar um rompimento. Este movimento aqui pode trazer o que a gente chama de explosão das altcoins para essas próximas semanas. A gente tem que ficar atento a esta construção gráfica e a este movimento. Combinado, é claro, com o giro de capital, combinado, é claro, com a acumulação em potencial do Bitcoin e de Ethereum. Que se começar a acontecer, pode levar justamente o dinheiro para os ativos menores, fazendo com que o total 3 comece a acelerar mais do que o total 2, o Orders acelere posteriormente mais do que o total 3 e a gente veja o Orders ganhando espaço ante ao Bitcoin, neste giro de capital. Analisa, tenha máxima atenção e, obviamente, não saia comprando ativos que já esticaram muito.
A gente tem sim que ter discernimento, a gente tem que avaliar com muita tranquilidade, com muita calma. Olha o vídeo, assista, olha não, né? Assista o vídeo que eu gravei ontem, é um vídeo extremamente importante. Por quê? Porque eu mostro justamente perfis de investidor em relação a diversas altcoins, algo que eu também farei amanhã, mas eu convido você a assistir e a conferir. A gente vai monitorar esse tipo de movimento, a gente vai monitorar esse tipo de gráfico e eu trarei atualizações a respeito do mesmo. Adivinha onde? No nosso grupo geral, inclusive eu já trouxe essa leitura, no nosso grupo geral, segundo o link da descrição. Participe, este grupo é gratuito, este é o grupo geral do Telegram. Tem insights, análises, informações, atualizações. Fique atento, fique alerta, porque qualquer movimento que o mercado venha fazer, eu informarei aqui. Agora, se você quer investir em muito mais conhecimento, quer ter acesso a cada um dos meus movimentos, cada uma das minhas compras, vendas, rebalanceamento, você quer ter acesso às minhas metodologias de compra, planos, plano de compra, plano de venda, plano semanal, plano de final de bull market, você quer ter acesso completo a aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo, meu portfólio e muito mais, eu convido você a participar do grupo Prêmio, grupo do Desafio, que são os 2 grupos fechados do Telegram que entregam meus programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar no mesmo, um chat com o nosso time será aberto. Basta você enviar um oi e o time vai enviar todas as informações relativas aos nossos programas, o que a gente entrega, valores e tudo mais. Vamos monitorar, vamos ter atenção, sem euforia enlouquecida. A gente está monitorando também índice de medo e ganância. Se a gente começar a ver, meu Deus do céu, tá tudo ficando muito eufórico, eu vou vir aqui e vou te alertar, mas eu vou alertar antes lá no grupo geral. Por isso, já deixo o convite. Vamos ficar atentos, vamos monitorar, vamos tomar decisões analíticas. Eu sei que o sentimento do mercado muda muito rápido. E é importante que você, invista em conhecimento e invista em preparação, organização, planejamento. Eu te pergunto uma coisa, para a gente encerrar. Você tem o seu portfólio organizado? Você tem portfólio com percentual, preço médio? Você tem isso na palma da sua mão? Se você não tem isso, você já está atrasado, porque velocidade na tomada de decisão é vital. Então, se organize, se prepare, porque aqueles que não estiverem prontos, aqueles que não se prepararem, vão perder muito dinheiro. Não importa. A gente fala que 95, 97% das pessoas perdem dinheiro no bull market, não é à toa. As pessoas perdem dinheiro na valorização, por diversos motivos. Então, comece a se preparar, assista a aula de Caixa Infinito aqui na descrição. É importante para você. E tem muito conteúdo. Se você não quer investir, acha isso uma besteira, investir em conhecimento, perfeito. Tem um monte de conteúdo gratuito que você tem à disposição. Inclusive, principalmente, aqui no nosso canal. Eu volto a qualquer momento com atualizações. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.